senador, é isso? Bom dia. Bom dia, é um prazer poder estar participando desse seu programa. Estou à disposição para as questões que você desejar que sejam esclarecidas. Bom, quarta, mas ela ocorreu ontem. O senhor reconhece ainda que legitimamente isso ocorre muito na esfera política, mas houve uma manobra para que não houvesse a presença de trabalhadores portuários, servidores públicos hoje na Assembleia, secretário? Não houve nenhuma manobra. O processo que estava tramitando na Assembleia, já com prazo vencido de tramitação, desde maio desse ano, e a gente correu o risco de, em não aprovando essa matéria, poder perder a delegação do Porto de São Francisco. Então, isso é uma providência legal e regimentar. Projeto em regime de urgência, prazo vencido, pode ser chamado para a pauta a qualquer dia que a Assembleia tenha sessão. Então, esse projeto foi debatido, teve mais que uma audiência pública para tratar do assunto, e foi assegurado todo o contraditório, o debate, todos puderam manifestar suas posições, e a Assembleia legitimamente deliberou sobre a matéria, aprovando a proposta que foi encaminhada pelo Executivo. O senhor tem ideia de que, primeiramente, no que o governo... Vocês pouco mais... Os recursos serão investidos no porto, no porto de São Francisco. Os ativos do porto serão utilizados para melhorar, modernizar e aperfeiçoar a área de atendimento dentro de um programa de investimentos que vai ser apresentado pela sociedade de propósito específico que for constituído de acordo com a lei federal para gerenciar o Porto de São Francisco do Sul. Então, são os recursos que serão utilizados, o recurso financeiro utilizados para integralização do capital que for estabelecido pela SPE, sendo integralizado dentro do cronograma desse plano de investimentos. Eu não vou precisar aportar de início 100 milhões de reais na SPE, porque os recursos serão, repito, aplicados de acordo com o cronograma de investimento, de acordo com os projetos que forem apresentados e que tiverem licenciamento ambiental e encaminhamento para ser. E isso tem várias demandas do porto a serem executadas e atendidas, dentre as quais, inclusive, o acesso ao porto, que é uma discussão já antiga, e que isso faz todo sentido porque tem a ver com a competitividade do porto e com o seu melhor funcionamento. Então, os recursos ativos do porto serão utilizados para modernizar e melhorar o funcionamento do porto. Secretário, desculpa a minha limitação intelectual, de repente, mas eu gostaria de insistir porque eu entendi que ontem, no plenário da Assembleia Legislativa, foi rejeitada a emenda do deputado Kennedy Nunes, que previa a exclusividade da aplicação desse recurso do Caixa do Porto apenas aqui na agora SPE, não mais autarquia. Mas o que ocorre é que vocês vão, por exemplo, investir em áreas como a saúde, que beneficia todo o povo catarinense, não é isso? Eu acho que houve foi vendida mal a imagem, a lógica da emenda apresentada. Pela emenda acabava congelando o recurso financeiro que tinha que ficar retido ou sem utilização até que você tenha projeto de maturação para andar. Então, o que ficou deliberado, o que está ajustado, é exatamente a linha de que os recursos serão utilizados para financiar e custear as obras decorrentes do plano de investimento que será apresentado pela SPE. Então, ninguém vai se apropriar de recursos do porto para outra finalidade. Os recursos, era
era uma autarquia que tinha, eles vêm para o Tesouro, os ativos são todos incorporados ao patrimônio do Estado, e criada a SPE, que você integraliza o capital com esses ativos. Essa é a lógica que vai ser utilizada. Eu acho que o Porto de São Francisco do Sul, a partir dessa providência, vai ter investimentos efetivos e vai aumentar muito a sua capacidade, que é importante para o São Francisco, para a nossa região norte do estado e para o estado de Santa Catarina, dos portos mais importantes do estado, que precisa passar por esse processo de investimento e modernização dentro da lógica que o governo federal estabeleceu. E a delegação para Santa Catarina estava condicionada, primeiro, a se criasse, mudasse a modelagem de gestão do porto, criando a SPE, e que se apresentasse um plano de investimentos para o porto. Então nós estamos cumprindo com a aprovação da lei, o Estado fica em condições de poder cumprir as duas condicionantes que tinha para se manter a delegação, para o porto continuar sendo gerenciado e administrado por um ente integrante da administração pública do Estado. O senhor considera que os servidores do porto, eles têm motivo para ficarem apreensivos ou não? Todas as garantias dos servidores e direitos foram preservados. Mantém-se a sua estabilidade, se mantém mantendo o emprego, não há redução de um centavo de remuneração, a gratificação que eles percebiam continuam percebendo. Então, eu não vejo nenhum prejuízo para os funcionários que atuavam no porto. A extinção da autarquia, com a extinção da autarquia, eles são lotados na Secretaria de Infraestrutura, a qual era vinculada à autarquia, e cedidos ao porto, vão continuar atuando no porto, desempenhando as suas atividades normais até chegarem à sua aposentadoria. Na medida em que forem aposentados, esse cargo é extinto, você não chama um novo servidor para esse cargo. Ele é extinto e os servidores vão sendo substituídos por pessoas contratadas aí pela SPE com um regime diferente. Aí é o regime da legislação do trabalho, não é mais vínculo como servidor público, o vínculo é como trabalhador de uma empresa que integra a administração pública do Estado, mas de natureza privada. Uma última pergunta, secretário. As pessoas estão ouvindo agora, e para a gente é tudo isso muito novo, né? Até agora a gente vinha assim, entendendo a autarquia do porto e tal, esse vínculo com o Estado, mas vai ter participação privada, até muita gente, né, fala de uma forma direta, assim, objetiva em privatização e tal. Mas o senhor, para além dessa questão da união, né, de vocês serem obrigados a extinguir a autarquia, criar a SPE, o senhor pessoalmente, pela sua experiência enquanto gestor, o senhor acredita que São Francisco do Sul, particularmente, as pessoas aqui, elas têm a ganhar com essas mudanças que foram aprovadas ontem e que estão indo para a canetada final do governador Colombo? O porto e a região têm muito a ganhar com isso, porque você vai contar com investimentos no porto. E a privatização ocorreria caso o Estado não tivesse obtido a delegação, porque seria licitado isso. Então, com a delegação, o porto continua sendo gerenciado e gerido por uma entidade integrante da administração pública. E permitindo... Por que você constitui a SPE? Exatamente para que todas as receitas que advêm do porto têm que ser aplicadas exatamente dentro das atividades portuárias. Então, por isso que se chama sociedade de propósito específico. Ela vai ter um foco só de gerenciamento do porto. Todos os recursos que forem decorrentes do faturamento da SPE serão aplicados no porto. Então, para mim, o porto tem a ganhar com isso.
ganhar, a cidade vai ganhar, Santa Catarina tem a ganhar. Isso foi feito em Paranaguá, no Paraná, que é um porto que tem características semelhantes a São Francisco do Sul. O porto de São Francisco tem um potencial extraordinário de poder aumentar o seu movimento, aumentar muito o seu movimento, e isto traz maior atividade econômica para a cidade. De início, já a própria arrecadação do município pode ampliar, porque isso vai ter ISS para recolher. Basta as pessoas de São Francisco do Sul verem o que está acontecendo em Imbituba. Imbituba era uma situação semelhante. O Estado obteve a delegação do porto em Imbituba. A capacidade de movimentação do porto em Imbituba, desde que o Estado adquiriu, que se institui esse modelo de gestão, praticamente triplicou o seu movimento de cargas. Então, as pessoas que têm dúvida podem verificar e acompanhar o que aconteceu em Imbituba, e eu tenho certeza que este modelo transportado para São Francisco do Sul, a resposta em São Francisco vai ser muito maior, porque o porto tem características e potencial para aumentar muito o seu movimento, para melhorar, promover mais empregos e renda para a cidade e para a região. Secretário, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio São Francisco. Um bom dia. Eu aqui agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. 11h41, a gente acabou de conversar ao vivo por telefone com o secretário de Estado da Casa Civil, Nelson Serpa, a respeito das mudanças no Porto, aprovadas ontem pela Assembleia Legislativa. O assunto não vai parar por aqui. A gente só queria conversar com essa origem, né, de todo o fato, que foi o governo do Estado, o autor da proposta, agora sim já aprovada, e a gente gostaria de ouvir, obviamente, personagens, né, atores aí como representação dos servidores do Porto, que tinha representante ontem lá acompanhando a votação, né, dos próprios trabalhadores portuários. Enfim, afinal de contas são muitos atores quando a gente fala em atividade portuária, todo mundo atento para saber o que vai acontecer daqui para frente, tá? Só lembrando, o projeto tem uns 3 dias aí para sair da Alesc, para ir para o governo em si, né, para o executivo, e o governador tem o prazo de 15 dias para sancionar o texto na íntegra, mas ele pode também vetar algumas emendas lá, alguns trechos, e aí sim a gente vai ter aquela versão final, vai ter a publicação, me parece aí que no prazo no máximo de uns 20 dias. 11h42 na Babiton.